Olá, boa noite, boa noite. Acabou a música, vai começar a ficar sério o negócio. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo em paz. Tudo certo, Francisco? Olá, Paula, tudo bem? Caroline, Tati, Sheila. Espero que estejam todos bem, com saúde. Pegaram a água de vocês? A caneta? Boa noite. O papel? Ou o caderno? Boa noite. Olha, Francisco, um copo de água. Aí. Sensacional, sensacional. E aí, turma? Vou fechar aqui, ó. Opa. Aí, não precisa. O áudio aí, deixa eu ver. Opa, beleza. Pessoal, que bom que vocês estão aqui. Hoje realmente é o nosso último encontro da nossa mentoria. Foram ótimas 6 semanas. Abordamos temas importantíssimos, muito além da procrastinação. Eu acho que nós abordamos temas aí que são importantes para a vida. Não que a procrastinação ela não seja importante, né? Para a gente parar e conseguir buscar o que a gente quer, muito pelo contrário, né? Percebemos isso. Mas é uma mentoria que foi pensada para fazer a gente pensar numa mudança de estilo de vida, uma mudança comportamental mais completa, né? Para a gente conseguir olhar para várias áreas da nossa vida e tentar uma mudança de comportamento, com base numa ótima construção de metas, com base na mudança de hábitos, mudanças de rotina, conseguindo construir essa constância, levando a disciplina, que me leva a conforto emocional e muitas outras coisas. E eu não poderia deixar de fora desse programa de mudança comportamental o sono. Porque o sono, vocês vão ver, e eu vou abordar um pouco sobre isso, vocês vão ver a importância que ele tem na nossa vida, vocês sentem isso na nossa saúde, como ele pode repercutir de maneira direta no curto e no longo prazo, na repercussão de saúde, e especialmente nos riscos de doença, certo? Então, eu vou ensinar sobre algo que nós nos preocupamos pouco. Nós negligenciamos muito o nosso sono. A qualidade do sono, o tempo também de sono, embora hoje em dia os guidelines, os guias, os artigos científicos, eles dizem que o tempo de sono em quantidade ele acaba sendo menos importante do que a qualidade, né? E como falei, um sono pior acaba tendo um impacto grande na nossa vida, tá? Em um sentido amplo, tá? Em um sentido amplo, e não apenas em eu amanhã acordar sonolento. Num sentido maior, para muitos pontos da nossa vida. E aí eu vou começar com uma pergunta. Como seria a sua vida se tivesse uma boa noite de sono?
Pensa aí. E antes de falar assim, ó, a minha vida seria maravilhosa, só levanta a mão ou fala aí, quem tem dormido mal? Quem percebe que o seu sono está ruim nessa minha turma aí? Ou escreve no chat, dá um jeito de eu saber isso. Como é que tá essa qualidade do sono de vocês? Me fala, me fala. Cadê o chat aqui? Deixa eu abrir. Onde é que foi para o meu aba do chat? Cadê? Ué? Sumiu aqui. Estranho. Essas tecnologias. Ah, achei. Ao invés de ajudar, elas atrapalham. O meu sono é bom, disse a Sheila. Mas ninguém escreveu nada ali. A Sheila falou que o sono dela é bom, ela não tem dificuldade. Então, depois que terminar a mentoria, Sheila, eu vou bater um papo contigo para aprender qual é o segredo desse sono aí, porque a gente precisa modelar as pessoas que têm qualidade do sono, qualidade de vida, saúde. Né? Então é isso. Como seria a minha, a sua, a nossa vida se a gente pudesse ter uma boa noite de sono? O mais legal disso tudo, nós estamos aí em 6, 7 pessoas, apenas 20% de quem está aqui hoje vai usar aquilo que eu vou ensinar no final, né? Onde eu vou falar das estratégias e os hábitos. 20% só vai colocar isso na sua vida. Ah, Ricardo, esse 20% é um número cabalístico, da onde você tirou 20%? Em média, quando a gente está num grupo de pessoas e se ensina alguma estratégia, em média, menos de 20 pessoas eles vão aplicar aquilo no seu dia a dia, na sua vida. Então, incrivelmente, as pessoas que participaram da mentoria comigo, e isso é um número ruim, né? Porque apenas 20% vão ter efetivamente um impacto positivo de tudo que eu falei ao longo das 6 semanas. Isso é estatística, isso é sério, tá? Não é porque eu estou brincando para assustar, é porque é isso o que acontece, né? Na nossa vida. Nós, muitas vezes, não nos preocupamos com uma coisa extremamente importante, que é a nossa saúde. Então, a nossa agenda de hoje, eu vou falar sobre a procrastinação e saúde. Depois eu vou falar sobre procrastinação da hora de dormir, porque esse é um mal, e é um mal endêmico. Depois eu vou falar sobre a relação da procrastinação, sono e saúde. E vou fechar com intervenções práticas, ok? Então isso vai ser o que nós vamos ver hoje na nossa mentoria. E aqui vocês já estão sabendo tudo sobre procrastinação. Nós vimos que muito dos discursos, muitas das discussões sobre a procrastinação se concentram em situações e contextos acadêmicos, do trabalho, de fazer exercício físico. Né? Nós quase não nos preocupamos com a procrastinação do sono. Né? Nós não ouvimos falar sobre isso, e até mesmo sobre outros pontos de
procrastinação? De maneira geral, nós falamos, escutamos e ouvimos falar de procrastinação como sendo algo relacionado a trabalho, a estudar, a fazer exercício, a se alimentar mal, né? Então, nós temos uma tendência de procrastinar vários comportamentos diários. Como falamos ao longo da mentoria, eu procrastino o retorno de uma ligação, eu procrastino responder a um convite, algumas vezes eu procrastino a chegada no aeroporto para pegar o avião, e aí eu vou perder ele. Acontece que cada vez mais as pesquisas elas estão se concentrando na importância da procrastinação, pessoal, para a nossa saúde e o nosso bem-estar. Tá? E tem algumas percepções de pesquisas que eu tenho lido consideravelmente nos últimos tempos aí, tá? Onde os comportamentos de procrastinação eles estão muito relacionados a alguns domínios, né? Alguns domínios. E dentro deles, o domínio emocional, especialmente relacionado ao estresse, né? Como causa da procrastinação, é o que tem se destacado muito. Porque mesmo eu procrastinando uma alimentação saudável, isso repercute no meu peso, nos meus objetivos, nas minhas metas, mas isso bate direto com a minha condição emocional, com a minha autoestima, bate na minha autoimagem. Isso repercute em muitos pontos da nossa vida, que acaba gerando um nível alto de estresse. Veja só, nada é tão fatigante, nada me deixa mais cansado quanto a espera de uma tarefa que eu não fiz. Isso é procrastinar. E daqui um pouco vocês vão perceber quando o Ricardo falar, mas que coisa é essa de procrastinar o sono? Procrastinar a hora de dormir. Vocês vão perceber a ligação de tudo que eu falei nas mentorias anteriores com isso. E nada nos cansa, nos deixa mais mal do que eu ficar esperando e ter aquela tarefa onde eu não fiz. E tem uma coisa que pode ser menos óbvia, tá? É que, como eu falei, existem consequências e essas consequências são reais. Então vocês precisam, e dentro desses 20% que vão usar todas as estratégias que eu vou ensinar hoje, e dá para tirar print depois, porque tem muita informação legal sobre os hábitos de sono, e eu posso mandar também para vocês depois, eu vou mandar então para vocês depois, tá? Espero que vocês usem essas mudanças de comportamento para o sono de vocês. Por quê? Não sei por que comeu ali o O e o S do final, mas eu acho que quando transfere para cá fica diferente. Essa ilustração, ela mostra o efeito a longo prazo da procrastinação na nossa saúde. E aí a procrastinação de comportamentos como eu me alimentar bem, comportamentos como eu fazer exercício, eu dormir na hora que eu preciso dormir. Então, naquela setinha de cima, procrastinação mais, procrastinação me leva a mais. Quanto maior é a minha procrastinação, mais estresse, e esse estresse crônico. O que me leva a doenças variadas. Isso não é o Ricardo que fala. A pesquisa dos Siróis mostrou isso em 2007. Também não é uma pesquisa atual, então não é algo que é novo. Isso aqui é muito antigo, já se tem dados sobre isso de bastante tempo, porque no meio científico, 2007, já é uma pesquisa antiga. Então, mais procrastinação, mais estresse, e eu levo a um estresse crônico e eu vou ter mais doença. Quanto menos eu procrastinar,
comportamentos de saúde, faltou um R, comportamentos de saúde, menos eu vou ter doença e, por consequência, menor vai ser o meu estresse. Então, eu preciso olhar para a procrastinação de comportamentos de saúde, e isso inclui o sono, como algo que eu pense, Caroline, Tati, Sheila, a longo prazo. A longo prazo. Tá? Então, o sono de hoje, ele repercute diretamente amanhã, na vigília de amanhã. No meu torpor de ter dormido mal hoje, amanhã eu vou estar sonolento. Mas não é só o amanhã, porque se o amanhã repercute no depois de amanhã e reflete no sábado, e vai ser no domingo, e assim por algum tempo, invariavelmente eu vou chegar lá nas doenças. E as doenças são algumas que depois eu vou mostrar de maneira bem detalhada quais são e como a gente pode sofrer muito por conta da procrastinação de comportamentos de saúde. Por que tudo isso? Ô, Ricardo, por que tudo isso? Porque o Maslow, para quem não conhece, ele construiu essa pirâmide, né, que é uma teoria das hierarquias das nossas necessidades. Então, a base das nossas necessidades são fisiológicas. É eu dormir, eu ter controle de estresse, eu me alimentar, eu respirar de forma adequada, eu ter uma boa condição cardiopulmonar, metabólica, eu fazer exercício. Isso é a base. Ou eu tenho e eu cuido das minhas necessidades fisiológicas, ou eu não vou conseguir escalar a minha pirâmide até chegar lá no topo da pirâmide, que são as minhas necessidades de realização pessoal. Depois que eu tenho as necessidades fisiológicas atendidas, e hoje eu ensino para vocês como vocês conseguem ajustar uma dessas necessidades, e sinceramente, se é o que eu acredito, com base no que eu estudei, pesquisei e trabalhei. Se eu pudesse colocar, o Ricardo pedisse para o Ricardo colocar numa balança o que é mais importante: exercício, alimentação, sono, controle de estresse, blá, 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 blá. Eu tenho convicção de que o sono, para mim, ele tem um peso muito maior. Porque é durante o sono que nós vamos reequilibrar todo o resto. Por mais que eu queira ter uma alimentação balanceada, equilibrada, ou eu tenho esse comportamento adequado de dormir, em qualidade de tempo, ou as minhas escolhas alimentares não vão ser tão boas. Ou eu durmo bem, ou o meu controle de estresse não vai funcionar. Ou eu durmo bem, ou eu não vou recuperar do treinamento físico. Por consequência, eu não vou conseguir treinar tão bem. Então, o sono ele adquire uma importância gigantesca. O sono é um comportamento, tá? É uma escolha. O sono é uma escolha. Nós escolhemos dormir mais, dormir menos. Desde que eu não tenha nenhum transtorno. Tá? Porque aí, se eu tiver algum transtorno de sono, eu preciso ir no médico, fazer o diagnóstico e fazer a intervenção, o tratamento. Algumas vezes é farmacológico, algumas vezes pode ser buscar o equilíbrio com alguns neurotransmissores, então aí eu vou lá e vou fazer uso de melatonina para tentar dar, que a gente produz melatonina, mas eu posso tentar dar um boost na melatonina para eu conseguir dormir. Eu posso ter alguns comportamentos que eu vou ensinar mais à frente para facilitar o meu dormir, para que eu consiga equilibrar todo esse processo físico e emocional. Então, o sono é um comportamento, o sono ele é intencional. Tudo bem até aqui? Bom, percebemos então que o sono é um comportamento. Nós escolhemos, nós optamos. E aí, eu vou contar uma história, tá, da senhorita S.
Olha que legal isso. Vocês nunca mais vão esquecer dessa história, tá? Porque a senhorita S, ela decidiu às 22h45 dar uma olhadinha no Facebook. Tá? A senhorita S, ela acha que é importante dormir o suficiente. Ela tem certeza que dormir o suficiente para ela é algo que é bom. Com base na experiência dela, todos vocês sabem que se vocês dormirem bem, no outro dia vocês acordam bem, felizes, alegres, dispostos. O pessoal que vai para a balada, né, que vai para a festa, eu quando ia para as festas, quando eu era mais jovem, eu ia para a balada lá em Florianópolis à noite, no outro dia ia treinar e estava bem, mas eu tinha 20 anos. Hoje em dia, só de eu pensar em ir para a balada, eu já fico cansado. Então a gente tem essa ideia de quanto tempo eu preciso dormir, de como um sono bom me deixa feliz e vai me ajudar. E eu sei mais ou menos que eu preciso estar na cama por volta de algum horário. Não é isso com todos vocês? Tenho certeza que sim. A senhorita S, ela precisa estar na cama às 11. Às 11 da noite, às 23 horas. Por quê? Porque no outro dia ela acorda 6h30 da manhã. Tá? E aí, se ela for dormir mais tarde, ela vai acordar 6h30 da manhã, mal-humorada, indisposta, no dia seguinte não vai trabalhar tão bem. Então a senhorita S, ela tem aí um comportamento que ela sabe como ela funciona. Mas, na quarta-feira da semana passada, e só nesta noite em particular, a senhorita S, às 22h45, ela resolveu dar uma olhadinha no Facebook. Acontece com vocês isso? Acredito que sim, né? E aí ela estava no Facebook, lá ela viu um link de um clipe que ela achou interessante e ela foi assistir. E aí ela foi para o YouTube, assistiu aquele, embaixo tinha um vídeo de uns gatinhos engraçados, aí ela, pumba, passou para o vídeo dos gatos, ficou ali assistindo por um tempo. Aí ela despertou. Aí ela lembrou que ela precisava arrumar as gavetas dela, né, de meia, de calcinha, sei lá do que. E perdeu o sono, e aí pegou o telefone de novo, e ficou jogando alguma coisa, ou foi pro Netflix, e aí foi a Netflix e assistiu ali algum seriado, né? O pessoal que é mais antigo vai lembrar aí, né? Assistiu, lá vou assistir o seriado do MacGyver, lembra do MacGyver? Estava aqui pensando agora, lembrei do MacGyver. Tô velho. E ficou assistindo um seriado ali, e aí ela foi dormir, a senhorita S foi dormir às 2h da manhã. Para quem é acostumado a dormir às 11, 2h da manhã são uma boa diferença. E aí, 6h30 da manhã, o despertador dela toca. E ela acaba ficando irritada com o contexto, especialmente com ela mesma. Por que a senhorita S se irritou com ela? Porque foi ela que causou isso. Ela se deixou levar ao Facebook, depois ao YouTube, depois ao jogo de videogame, sei lá o que mais aconteça. Isso eu tenho plena certeza que essa historinha já aconteceu com vocês. E é até engraçado, né? Porque o caso da senhorita S, ele é muito familiar. E quando eu perguntei hoje para algumas pessoas, ontem e hoje para algumas pessoas que eu contei essa historinha, se eles já tinham vivido algo parecido, a maioria começou a dar risada, sozinho. Porque é hilário. Porque as pessoas se veem nesse comportamento. Né? Então a história da senhorita S, ela é forte. Ela é forte porque é algo que acontece conosco. Okay? Mas saindo da história da senhorita S e trazendo para o mundo aplicado, científico,
eu encontrei algumas pesquisas que mostraram exatamente isso. Teve uma pesquisa com holandeses, uma quantidade significativa de holandeses, 2.400 e poucos holandeses, e eles encontraram que mais de 50% desses 2.000, e eles tiraram aquelas pessoas que foram que tinham diagnósticos de distúrbios de sono, mais de 50% desses 2.000, ou seja, 1.200 e poucas pessoas, elas vão para a cama mais tarde do que elas gostariam, todos os dias. Desses 50% que vão dormir mais tarde, a metade deles indicam sentir um cansaço profundo durante o dia. E não só no dia seguinte, por mais 2 ou 3 dias. Então, essa história da senhorita S, ela se confirma com pesquisas que mostram que o comportamento que pode parecer inofensivo de eu pegar o meu celular e resolver olhar para o Instagram, Facebook ou YouTube, qualquer outra plataforma digital que me cause mudança emocional, isso gera um resultado de procrastinação na hora de dormir. E isso vai ter consequências negativas em termos da nossa saúde e bem-estar. Deu para entender o que é procrastinação da hora de dormir? Eu crio um plano para dormir nos mesmos horários. E aí eu me saboto por conta disso. Por conta de elementos que eu coloco como prioridade. Eu sei, muitos de vocês têm filho como eu e isso não tem escolha. Eu não consigo escolher a hora que o meu filho vai me chamar no meio da noite. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, para a gente entender que esse comportamento, quando eu não tenho escolha, não é uma procrastinação da hora de eu dormir. Okay? Mas o que a senhorita S faz é procrastinar a hora de dormir. E isso repercute sensivelmente no outro dia. Na saúde, no bem-estar, isso pode repercutir no desempenho, pode repercutir nos riscos que nós vamos ver mais à frente. Então, esse comportamento, como eu falei, ele pode parecer inofensivo, mas não é. Mas não é. Então, parem, pensem sobre os comportamentos que vocês têm à noite para evitar prolongar esse tempo que a gente fica acordado. Uma das coisas que eu tenho, que eu pesquiso muito o sono. Eu devo ter uns 10, se não tenho 10, devo ter perto de 10 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais que abordam o sono, especialmente com atletas. Atletas, eu pesquisei cardiopatas também e fibromiálgicas. Né? E eu leio muito sobre sono porque é algo que eu dou aula no mestrado, em doutorado lá em Londrina, e a disciplina que eu ministro é recuperação e eu falo de sono. E a gente acha que o celular, que os eletrônicos, por conta da luz, né? A luz clara, azul, ela é o que faz a gente perder o sono. E não é. Não é a luz. Não é a luz. Já tem pesquisas atuais mostrando que a luz é o que menos importa. O mais importante dos nossos eletrônicos é a ativação que eles nos causam. Então, quando eu entro no Instagram à noite, aquilo ali retém a minha atenção. É altamente emocional, motivante. Né? E quem tem agora o TikTok, ficaria passando o dedo e vendo os vídeos, é 1 minuto, é 2 minutos, você vai, e você fica 1 hora, você viu 60 vídeos em 1 hora. E aquilo ali toma o teu sono. Né? Consome. E o nosso sono ele ocorre em fases. Hoje eu não vou falar sobre as fases do sono, tá? Isso aí daria mais umas 5 horas de aula, mas o nosso sono ocorre em fases.
Então, eu tenho estágio 1, 2, 3, 4, e eu vou passando dentro desses estágios. Eu preciso estar bem, relaxado, tranquilo, para conseguir dormir, que seria o estado 1. Aí esse estágio 1 me leva ao estágio 2. Aí esse estágio 2, ele vai fazer com que eu tenha condições de chegar no estágio 3 e 4, que seria aquele sono mais profundo, sono restaurador. Tá? Então, o nosso sono ele ocorre em fases, eu não posso negligenciar isso. E quando eu procrastino a hora de dormir, eu mudo completamente essa condição de sono. E aí, a insuficiência do sono me leva a problemas de saúde que muitas vezes eu negligencio. Então, dormir o suficiente é essencial para que as pessoas funcionem bem. E isso pode ser mais aparente, mais visível em termos de desempenho, em termos de performance diária, onde eu dormi mal, eu vou ter uma repercussão pontual na minha concentração, na minha próxima condição para dormir. Então, quando eu tenho uma noite ruim de sono, minha atenção, a minha concentração, a minha memória, o meu tempo de reação muda, piora. E isso pode me levar a alguns problemas. Né? Então, veja, se você precisa ter uma alta demanda de concentração no seu trabalho, no seu estudo, se você dormir mal, isso vai dificultar essa condição para você estudar, para você aprender, para você escrever. Você pode se tornar mais irritável, se sentindo mais irritável com pessoas e situações ao seu redor. Mas não só na atenção, na concentração, é um cenário mais amplo. A importância do sono, ela torna-se significativamente mais saliente, né, quando o foco muda para os efeitos prejudiciais a longo prazo, como eu saliento e eu reforço sempre. Do mesmo jeito que eu tenho que pensar na minha alimentação para longo prazo, do mesmo jeito que eu tenho que pensar em fazer exercício a longo prazo, o sono eu também preciso pensar a longo prazo. Por mais que os efeitos imediatos eles sejam extremamente ruins. Por quê? Porque a falta de sono me leva a alguns perigos. Como eu disse, diminuição da performance, do desempenho. A falta de sono me leva a acidentes de trânsito. Em 2003, eu me acidentei, eu dormi no volante, eu estava voltando da especialização, eu dormi no volante e a árvore ficou em cima da caixa de câmbio. Eu não fui conhecer o criador porque realmente não era a hora. Numa reta, eu dormi, eu só lembro de ter acordado no hospital, e o carro bateu de lado numa árvore, e a árvore ficou em cima da caixa de câmbio. Eu só machuquei aqui, nesse canto aqui do olho, porque o óculos, que eu já usava óculos, a minha cabeça bateu na árvore, e aí a haste do óculos entrou e cortou um pouquinho. Então, eu tenho experiência sobre isso. Eu não tinha bebido, eu não uso drogas, foi sono, cansaço, fadiga. Então, uma incidência alta de acidentes de trânsito causado por sono. O sono, a falta de sono, ou seja, a insuficiência crônica do sono, ela leva a um aumento dos riscos de hipertensão, obesidades e diabetes. Se você tem alguém na família, vovó, mãe, pai, tio, que tem hipertensão, que é obeso, sofre com diabetes, você tem que tomar cuidado porque você pode ter genética para isso. E se você tiver comportamentos que favoreçam hipertensão, diabetes, dislipidemia e vários outros problemas, né, cardiovasculares, você aumenta a chance de você
ter essas doenças mais cedo. Por exemplo, minha mãe teve câncer, meu caso, minha família. Minha mãe teve câncer, minha avó morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, meu avô morreu de câncer. A chance de eu ter câncer é muito grande, porque eu tenho histórico, né, de câncer. E eu preciso controlar todos o máximo possível de comportamentos ruins para que eu deixe para ter câncer, porque talvez seja a única certeza que eu tenha, lá na frente. Por quê? Porque a genética é brutal e quando eu associo comportamentos, eu potencializo isso. Mas não só problemas fisiológicos, problemas emocionais, depressão, ansiedade, né? Baixo otimismo, baixo senso de propósito de vida. Então, quando a gente dorme mal, reflete em um monte de coisas. Algumas delas são pontuais, que amanhã se eu dormir mal, eu vou ficar puto comigo mesmo, meu otimismo vai diminuir, minha concentração diminui, meu estresse aumenta. Em médio e longo prazo, eu aumento todos esses riscos que eu falei. Então, existem várias vias, né, desses perigos do sono ruim, da falta de sono. Algumas são fisiológicas, como eu falei, e outras são comportamentais. E aí a gente entende essa relação entre sono insuficiente e problemas de saúde. Então, tem algumas pesquisas experimentais que elas mostram que, mesmo quantidade aparentemente pequena de perda de sono, meia hora, 40 minutos, tá? Ao longo de um tempo, leva a algumas repercussões. E a mais importante, que algumas pesquisas mostram, que eu encontrei, é a supressão do funcionamento imunológico. Olha só. Quando eu durmo mal, o meu sistema imune cai. Cai. Mas não só isso. Eu aumento os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. A falta de sono afeta a minha resiliência, um termo que se usa muito, né, hoje em dia, resiliência de algumas respostas fisiológicas ao estresse. Falta de sono diminui a sensibilidade à insulina. E aí eu entendo por quê que dormir mal me leva a um risco maior de desenvolver a diabetes. Falta de sono aumenta o apetite. Sem contar que quando eu durmo mal, as minhas escolhas não são tão boas. Eu sou induzido ao desejo por algumas características de alimento, doces e salgados, mas especialmente os doces. Entendeu, Tati? Tá aí, a Tati é nutricionista e ela já sabe disso. Ela já sabe, eu tenho certeza que quando ela está lá conversando com as clientes dela, ela fala sobre a importância do sono. Ela até fez umas postagens essa semana sobre isso. E é extremamente importante, então, para quem trabalha com diabéticos, para quem trabalha com pessoas com problema de dislipidemia, pessoas que sofreram problemas cardíacos, entender e se preocupar com a qualidade do sono. Porque ela vai repercutir de maneira direta na saúde dessas pessoas. Mas além dessas vias, como eu falei, fisiológicas, nós também temos efeitos comportamentais. Basta a gente pensar, tá? Quando eu tenho uma noite ruim de sono, eu vou ter uma noite com privação de sono, no outro dia eu vou estar cansado demais para ir à academia. Eu vou estar cansado demais, eu vou estar estressado demais para aquela minha alimentação saudável. Então, dormir o suficiente é claramente importante para que a gente tenha uma boa condição física, porque eu vou ser levado a isso, e também mental.
E é por isso, entre outras razões, que o CDC americano, né, o Center of Disease Control, Center for Disease Control Prevention, onde eles têm um controle de prevenção de doenças, né, e são muito fortes, e eles apontam, isso lá em 2014, que a privação do sono, a insuficiência do sono, é tida como uma epidemia de saúde pública. Ou, imaginou se eles se preocupassem com a falta de sono do mesmo jeito que eles se preocupam com algumas doenças aí? Então, a falta de sono é uma epidemia. Ricardo, então já que a falta de sono é uma epidemia, alguém poderia ter perguntado aí no chat, quanto tempo de sono eu preciso ter para conseguir ter uma boa noite de sono? Como estamos aqui em adultos, tá? American Sleep Association, ela diz que a gente precisa ter entre adultos jovens, tá? De 18 a 59 anos, de 7 a 9 horas de sono seria o suficiente. Eu sei que tem gente que vai dar risada, vai dizer assim, cara, se eu conseguisse dormir 6 horas, eu ia ficar feliz da vida, né? Levanta a mãozinha aí e diz, eu. Cara, se eu conseguisse dormir 6 horas, eu ia ficar feliz da vida. Eu tenho filho, eu trabalho, eu treino, eu dou mentoria, eu faço um monte de coisa. Tá? Mas, para adultos, de 7 a 9 horas. Para idosos, de 8 a 9. Para crianças, um pouco mais. Né? Adolescentes, um pouco mais. Crianças mais novas, um pouco mais. Mas como estamos em adultos, de 7 a 9 horas. Então, anota 9 horas, perdão. Então, anota aí. Eu preciso dormir entre 7 e 9 horas por noite. Mas esse número não é cabalístico, tá? Por quê? Porque eu preciso respeitar as variações individuais. Então, talvez o Francisco possa ou precise dormir um pouco menos, ele se sinta tudo bem e tá ok. Talvez a Sheila durma 8 horas e para ela está ótimo. Então é isso, tá? É de 7 a 9, mas eu preciso respeitar as variações individuais. Agora, diante disso, é impressionante como a privação do sono, ela parece, como eu falei, ter se tornado um processo endêmico na nossa sociedade. E tem muitas pesquisas, muitas, a maioria delas, elas mostram que as pessoas têm dormido, em média, 6 horas e meia, 6 horas por noite. Por noite. Tá? E isso é menos, quase uma hora a menos do que a população dormia há 50, 60 anos atrás. E quando a gente olha para as pesquisas, por exemplo, lá dos Estados Unidos, os americanos eles estão dormindo menos do que o número recomendado de horas faz muito tempo. Tá? Em média, os americanos dormem menos de 6 horas por noite. Tá? E o mais interessante disso é que eles dormem pouco, mas eles falam que eles se sentiriam melhor se eles dormissem mais. Mas não estão mudando de comportamento. E esses números, eles mostram a importância de a gente mudar esses comportamentos. Porque esses comportamentos são... Esses comportamentos, eles são autodestrutivos. Nós nos destruímos com esses comportamentos. E essa privação do sono, nos leva a distúrbios do sono. Então, para a gente conseguir entender as deficiências do sono, é importante que a gente saiba os diversos fatores que podem contribuir para isso. Tradicionalmente,
Estudar as deficiências do sono, ela tem sido em grande parte o domínio de pesquisas médicas, tá? E eles se interessam muito sobre os distúrbios do sono, tá? Então, grande parte das pesquisas que envolvem o sono, quando a gente olha para esse ponto de qualidade, quantidade, grande parte das pesquisas são desenvolvidas na área médica. Bom, esses distúrbios de sono, como por exemplo a insônia, que é caracterizado por uma incapacidade de iniciar o sono ou manter esse sono por um tempo desejado, tá? Então essa é a característica da insônia, então já vão se visualizando aí. Então quem tem a incapacidade de começar a dormir sofre para começar a dormir, ou dormir, manter um tempo de sono pode estar sofrendo de insônia. Também temos a apneia do sono, que a respiração ela é interrompida, né, e aí isso leva à interrupção do sono, eu vou acordar, eu vou roncar, os efeitos da apneia me levam a acordar, a uma qualidade ruim do sono, porque eu não atinjo as 5 ou 6 fases de sono REM que eu preciso por noite, que é o que normalmente a gente precisa, né? 5 a 6 fases de sono REM, de sono de ondas profundas. Também nós temos o distúrbio da fase do sono, ou seja, o sono atrasado, onde envolve interrupção do nosso ritmo circadiano. Então, cada um de nós tem um ritmo circadiano, alguns é muito parecido, mas cada um tem o seu, tá? Ou seja, eu vou dormir sempre às 11 da noite, a incrível história da senhorita S, vai dormir sempre às 11 da noite, acorda às 6h30, ela constrói um ritmo circadiano de dormir e acordar. Tem algumas pessoas que têm esse atraso do início do sono, tá? Por alguns fatores, e alguns são até profissionais, então tem pessoas que trabalham em turno, policiais, médicos, e aí fazem plantão, e aí tem essas interrupções, tem esse atraso do início do sono. Tudo isso reflete numa qualidade ruim de sono. Então, os trabalhadores, né, de turno sofrem demais, e esses são alguns dos distúrbios de sono, perdão, que nós temos e a gente precisa compreender. Então, é claro que em uma perspectiva clínica, tá, sobre os problemas de sono, é importante a gente entender que cerca de 10% da população, por exemplo, do Brasil, 10%, ela tende a ser diagnosticada com algum distúrbio de sono. Pô, Ricardo, 10% é pouco, não, é muita gente, tá? Mas os outros 90% não sofrem de distúrbios de sono. Mas a grande maioria, atualmente, sofre com a insuficiência do sono. Deu para entender? Então, 10% da população tem esses distúrbios. Os outros 90%, a grande parte dos outros 90% sofrem com a insuficiência do sono. Então, isso é algo que preocupa. E nós precisamos pensar muito sobre isso, olhar para dentro. Eu gosto muito do exercício de eu me colocar do lado de fora e olhar para mim. Como está esse meu comportamento? Estou dormindo bem? Não. O que eu posso fazer para melhorar? E aí eu consigo perceber isso no sono, na alimentação, no trabalho, no controle do estresse. E aí eu vou cercando todas as áreas da minha vida por bons hábitos. Lembram disso? Uma das formas de eu conseguir mudar a minha vida, é eu cercar todas as áreas importantes com bons hábitos. Ok? Cerquem as áreas das suas vidas, todas, que vocês consideram importantes, com bons hábitos. Mas veja. A falta de sono, a procrastinação do sono, ela tem uma influência muito grande sobre e do ambiente. Então, como eu falei antes,
Pessoas hoje em dia dormem menos do que há 40, 50, 60 anos atrás. E isso nos mostra que diminuir o tempo de sono é um produto cultural. O sono está diminuindo. Os nossos antepassados, eles dormiam com uma característica. Quando escurecia, vai dormir. Porque não tinha o que fazer. Aí inventaram um livro. E aí, para dormir, preciso do livro. Tem pessoas que, para dormir, precisam de música. Tem pessoas que, para dormir, precisam muitas coisas. Estão percebendo a influência ambiental? Então, atualmente, o uso generalizado dos equipamentos eletrônicos, tá, nos leva a essas mudanças comportamentais, nos leva a ter essas mudanças de ambiente, com uma noite ruim de sono. Então, não só os equipamentos, né? Os livros, como eu falei, antigamente não tinha telefone, mas tinha livro, e a pessoa ficava lendo. Não tinha livro, mas tinha baralho, ia jogar baralho. E isso são comportamentos. Né? Mas não é só isso. Além desses gadgets que a gente tem, nós também temos a vida social. Né? Por exemplo, a escola, o trabalho, a mentoria do Ricardo. Tem gente que procrastina na hora de dormir para assistir o Ricardo. Então, a gente acaba vivendo num contexto que tira essa sincronia dos meus horários biológicos. Tá? E aí, quando eu penso em horários biológicos, me remete direto à liberação de melatonina, que me causa aquele horário correto para dormir, faz com que eu durma na hora que eu preciso. Né? E também eu levo, além desses processos biológicos, as situações e contextos, né, ambientais. Então, alguém que pode fisicamente sentir vontade de dormir das 2 às 10, né, mas ela pode ser acordada às 7 da manhã, porque o telefone tocou. E aí, isso se tem chamado de jet lag social. Tá? E é algo que está nos acometendo demais. Tá? O jet lag social, onde a gente muda o nosso sono em função dessa perspectiva social. Tá? Então, vocês olhem para dentro, vejam como está esse contexto, esse cenário, tá? Para conseguir entender. Então, eu preciso que vocês percebam que o problema de eu procrastinar a hora de dormir, muitas vezes, de eu dormir mal, de eu não conseguir dormir, ele está dentro de ti e não fora. Na grande maioria das vezes, o problema é interno e não externo. Ricardo, eu tenho filho. Esse é um problema externo. Ah, Ricardo, eu tenho um distúrbio de sono. Precisa ajustar isso. Por quê? Porque a grande parte dos problemas que nós temos para dormir é interno, de escolhas. Isso é um ponto de vista comportamental para eu conseguir entender a falta de sono. E esses comportamentos, eles são impulsionados. Eles são impulsionados pela falta, pela baixa capacidade que nós temos de autorregulação. Já falei sobre isso em outra mentoria. Né? Para quem está nos assistindo aí pela primeira vez, hoje é a última aula da nossa mentoria Maratona Fortemente. Eu já falei sobre autorregulação e depois eu vou falar mais um pouquinho, que vai ter uma imagem para ilustrar isso tudo. Tá? Então, a partir dessa autorregulação, eu consigo melhorar meus comportamentos relacionados ao sono. E
no final eu vou mostrar de maneira clara como fazer isso. Tem pesquisas que mostram que esses comportamentos, como são os hábitos de higiene do sono, né? De eu desligar o meu telefone, de eu estimular, de eu diminuir os estímulos perto da hora de dormir, de eu aderir a horários regulares, sempre tentar dormir no mesmo horário, né? Isso afeta de maneira positiva ou negativa a qualidade do sono. E quando eu consigo regular ou autorregular esses comportamentos, o meu sono melhora consideravelmente. Quando a gente discute a falta de sono, desse ponto de vista comportamental, simplesmente do aspecto de ir para a cama, tá? De eu ir para a cama e não dormir, que são coisas distintas, eu preciso entender isso. Ir para a cama é um contexto muito amplo, tá? Onde eu posso deitar, pegar o telefone, pegar um livro e fazer qualquer coisa. Tá? Então, não inclui só deitar a cama. E aí isso é comportamento. Então, eu preciso pensar nesses meus comportamentos para dormir como adormecer. Adormecer. Por quê? Deitar na cama não reflete eu deitar e dormir. E aí vem o termo procrastinação da hora de dormir. Eu deito na cama e fico, me enrolo, procrastinei o meu sono. Então, quando eu disse que a senhorita S, ela queria ir para a cama na hora certa, tá? Ela teve total condições de fazer isso, mas ela não o fez. Não fez. Tá? E na psicologia, eu estou estudando isso, né, na psicologia, embora eu não tenha uma disciplina ainda, não vi isso lá, mas eu já li. Tá? Esse é um fenômeno, tá, de eu querer fazer alguma coisa e não fazer, tá? Onde eles chamam de lacuna na intenção-comportamento. Eu tenho uma intenção, mas eu tenho um comportamento que não reflete a intenção que eu tinha. Por quê? Muitas vezes as boas intenções não estão de acordo com o meu comportamento. Então, essa diferença da intenção e do comportamento, ela tem sido estudada, tem sido muito estudada na área da saúde, onde as pessoas falam que querem fazer exercício, mas não fazem. Ele diz que precisa parar de fumar, mas não para. Ele comenta com a nutricionista que vai fazer a dieta, mas não faz. Por quê? Porque uma coisa é a intenção de fazer. Outra coisa é o comportamento propriamente dito. Então, para todos esses comportamentos, as pessoas, nós muitas vezes, queremos mudar. Então, pensa agora. No dia 31 de dezembro de 2020, quais foram as promessas que você fez? Pensa. Todas as promessas que você fez dia 31 de dezembro. Cumpriu todas? Conseguiu cumprir todas? Conseguiu fazer todas elas? No dia 2 já não conseguiu cumprir uma delas? Né? Então é isso. Muitas vezes é uma dificuldade de eu fazer o que eu falo, de eu colocar o meu comportamento para jogo, em ação. Isso eu mostrei na mentoria, isso eu mostrei como a gente faz para mudar essa forma, né, de ser e de agir. Então a senhorita S, ela tem esse problema. Ela tem esse problema de a intenção ser diferente do comportamento. Ela devia ter feito a mentoria comigo, é incrível. Tá? Então, uma promessa, tá,
de eu ter um comportamento, ela depende da minha autorregulação. E é isso que vai colocar em pé de igualdade com outros comportamentos, seja para dormir, seja para se alimentar saudável, seja para fazer exercício. E isso é legal porque os pesquisadores da área comportamental, eles têm estudado demais sobre essa diferença entre a intenção e o comportamento. Qual é a sua intenção hoje e quais são os seus comportamentos amanhã? E isso nos dá alguns insights legal, né, sobre esses mecanismos que nós temos para nos regular primeiro, para nos conhecer logo depois e para eu colocar em ação. Seja para eu dormir bem, para eu fazer exercício, para qualquer coisa que eu queira. Então agora a gente vai ver sobre a procrastinação da hora de dormir como uma causa da insuficiência do sono. Ok? Eu acredito muito que uma forma de compreender a causa comportamental de eu dormir pouco, tá? É eu olhar para ela como uma forma de procrastinação, especialmente quando eu tenho comportamentos que são assim. Ou seja, eu acredito, com base em tudo que eu já li, estudei e pesquisei, que cada vez mais a razão pela qual as pessoas dormem menos, vão para a cama mais tarde, tá? Mesmo que elas tenham que levantar mais cedo no outro dia, é causado pelos comportamentos dela. E essa procrastinação, normalmente ela envolve atrasar esse curso do sono, né, esse tempo de sono, por essa falta de regulação e de comportamentos adequados. Com base nisso, com base nas definições que nós já vimos, de procrastinação, que é eu não fazer o que eu preciso fazer no momento mesmo, que eu não tenho as condições ideais, tá? Com base nos comportamentos que eu expliquei para vocês, da senhorita S, né? De ela não fazer aquilo que ela se propõe, existem 3 critérios que determinam se um comportamento vai se qualificar como procrastinação do sono, da hora de dormir ou não. Então, o primeiro critério é o atraso. Ir para a cama mais tarde do que o planejado. Se organizar para dormir, criar a rotina de sono mais tarde do que eu planejei. Esse é um primeiro critério. E se eu faço isso, eu estou procrastinando o meu sono, embora nem todo atraso para dormir seja procrastinação, tá? Em muitos casos, os procrastinadores, eles estão profundamente conscientes da hora que eles têm que dormir e deitar, mas eles vão fazer algo, né, por vontade própria, e aí eles procrastinam, aumentam, jogam para frente o teu tempo de sono, ok? Então eu preciso entender isso de maneira clara. O meu atraso de sono, se ele for por um comportamento meu, uma escolha minha, eu estou procrastinando, eu estou diminuindo o tempo e a qualidade do meu sono. Então, atrasos estúpidos por conta de escolhas minhas, né, de aonde eu vou escolher algumas mudanças de comportamento, eu vou fazer algo que não seja tão agradável. Isso é atrasar o sono. Agora, deixa eu ver o que está com o áudio. Aqui, desativei. Agora, algumas situações não são
não se caracterizam como atraso de sono, porque não é uma escolha minha. Então, em suma, para a gente entender isso, a forma de atraso do sono na tarefa que eu preciso fazer, que é o dormir, ela envolve eu tanto agir com a sensação de eu estar fazendo algo intencional, de maneira clara, onde eu sei que eu preciso diminuir a luz, eu sei que eu preciso colocar o meu telefone longe, mas eu não faço. E sabe o que reflete esse critério 1? O meu julgamento. No outro dia eu vou falar assim, cara, eu deveria ter saído do telefone e dormir. Eu deveria ter parado de assistir, eu não deveria ter assistido aquela 5ª série do Netflix. E aí, isso caracteriza o primeiro critério para o atraso de sono, para procrastinar a hora de dormir. O segundo critério é a falta de um motivo válido para atrasar. Né? Então, esse segundo critério é importante. Tá? Por exemplo, quando eu demoro para ir à cama. Você pode ir para a cama, mas resolve não ir. E aí, esse é um motivo que pode ser válido ou não. Por exemplo, fiquei preso no trânsito. Cara, não tem o que fazer. Quem mora em uma cidade grande com muito trânsito, não tem o que fazer. Quem tem filho? É um motivo válido. Meu filho me acorda, eu vou lá. Eu não tenho como não fazer isso. Esse é um motivo válido. Eu trabalho em turno. Desculpa. O meu ritmo circadiano vai ter que se adaptar e depois de um tempo ele já está adaptado. Né? Então, na verdade, a maioria dessas definições ela deixa claro que a procrastinação é uma forma de atraso. Ok? O atraso só é procrastinatório, ele só é algo que eu estou tendo um comportamento para isso, que eu estou deixando de fazer o que eu preciso, se ele for desnecessário e voluntário. Eu só tenho uma característica de procrastinar o sono se for por um comportamento desnecessário e voluntário. Eu escolhi ficar no Netflix. Eu escolhi ficar lendo o livro. Veja, nós temos a capacidade de escolher. Por isso que eu falei lá no início que o sono é um comportamento, eu escolho. E nós temos a oportunidade de iniciar uma tarefa. Ou não. Alguns optam por não ir para o Netflix. E aí vai dormir. A história da senhorita S, né, nesse nosso paradigma da procrastinação da hora de dormir, ela poderia ter ido para a cama mais cedo, mas ela optou por assistir o seriado, foi arrumar as meias e as calcinhas da gaveta. Ela poderia ter optado em ter uma boa noite de sono, mas não. Mas não. Se ela tivesse ido para a cama às 11, no outro dia, a condição dela seria diferente e muito melhor. Então, da mesma forma, o comportamento da senhorita S não constituiria procrastinação se ela tivesse ficado acordada até as 2 da manhã, porque ela tem um distúrbio de sono. E aí não é que ela não queira dormir, ela não consegue. Simplesmente, esse distúrbio de sono não permite que ela durma na hora que ela quer, dentro do ritmo circadiano dela. E aí, ou ela trata, ou ela vai continuar tendo isso. Então, eu preciso entender esses cenários. E nós também temos um terceiro critério, que é um atraso previsível. E esse
é um critério importante para a procrastinação, incluindo a hora de dormir, especialmente que as pessoas esperam por algumas situações como resultado do seu comportamento. Então, o atraso previsível, ele não significa uma procrastinação, tá? Na verdade, muitas definições da procrastinação da hora de dormir enfatizam que o atraso, tá, esse atraso previsível, além de desnecessário, ele acaba sendo voluntário, tá? Mas ele também tem consequências negativas, é lógico. E eu vou esperar isso no meu outro dia, eu vou ficar com sono. Então, quando eu tenho esse atraso previsível, eu sei que eu vou atrasar o meu sono, eu sei que eu vou ter uma condição pior de sono, eu já estou esperando esses resultados. Então, as pessoas que se envolvem com algumas tarefas, tá? Noturnas, tem um contexto onde é previsível que esse sono vai atrasar. E aí eu preciso relativizar esse atraso previsível por conta dos contextos, mas não que isso não vá repercutir na saúde da pessoa. Ela vai ter a certeza de que esse sono dela vai prejudicar ela. Então, as pessoas que trabalham em turno, elas têm um atraso que é previsível. Eu tenho muitos amigos que são policiais, são do corpo de bombeiro, e eles têm o atraso previsível. Eles sabem que tem noite que não vai dormir mesmo. E eles sabem das repercussões disso. Então, a percepção que eles têm é clara sobre isso, sobre esse atraso previsível e como isso vai afetar na saúde física e mental. Tudo bem até aqui? Então, nós temos esses 3 critérios que são importantes para eu entender a procrastinação da hora de dormir. Já sabemos que eu dormir mais tarde, deixar para dormir mais tarde, vai afetar de maneira considerável a qualidade do meu sono. Eu preciso criar uma rotina para dormir, tá? Porque senão eu vou ter alguns probleminhas que vão afetar a minha saúde, a minha performance. Mas procrastinar a hora de dormir reflete na sua procrastinação geral e vice-versa. Qualquer comportamento que nós tenhamos de procrastinação pode repercutir na procrastinação da hora de dormir. Isso caminha em uma via de mão dupla. Por quê? Porque a procrastinação é procrastinação, seja na hora de dormir, seja de responder uma mensagem no WhatsApp, seja de colocar aquele meu sonho, a minha meta, o meu desejo para jogo, para rolo, para acontecer em ação. Então, o adiamento ou o início de uma dieta ou a procrastinação de eu guardar grana para minha aposentadoria é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, o mesmo mecanismo da procrastinação da hora de dormir. Então, isso tem uma relação muito forte e uma associação muito grande entre tudo que eu procrastino na minha vida e também a hora de dormir. Procrastinação desse cuidado com a hora que eu durmo. Né? E aí, uma coisa vai levar a outra. Por exemplo, se alguém tiver que enviar um paper, um artigo, um resumo, um trabalho para um evento acadêmico, né? E aí não fez isso durante o dia, procrastinou o dia todo. Não fez aquilo. Por quê? Porque tinha outras coisas que talvez fossem mais importantes, mas aquilo era uma prioridade.
porque prefiro algo, uma recompensa imediata. Chegou à noite, teve que fazer esse trabalho. Eu tenho acadêmicos que deixam para fazer o TCC na última noite e sofrem demais, e aí passam a noite acordado e no outro dia estão mal. Por quê? Porque teve que fazer aquilo à noite. Uma coisa levou a outra. Ok? O candidato mais potente, mais forte para ter um sono ruim é aquele que tem uma característica de personalidade, de baixo autocontrole das suas escolhas. E isso é interessante, que hoje em dia a gente trata isso como uma característica de personalidade, né? Que reflete até que ponto as pessoas elas são capazes de resistir a algumas tentações e inibir os impulsos. Né? E aí é um autocontrole, eu conseguir me controlar e falar assim, não, eu vou fazer o que eu preciso fazer agora. Agora. É exatamente o mesmo autocontrole quando eu chego no buffet de sobremesa, eu pego o pudim e não a salada de frutas sem açúcar. É o mesmo autocontrole. Isso é um exercício. Isso é treinável. Isso eu trabalho dia a dia. E aí nós chegamos na imagem da autorregulação. Por quê? Porque um baixo autocontrole ele é uma explicação típica do porquê as pessoas tendem a adiar suas tarefas. Por que eu não fiz o que eu precisava fazer hoje à tarde? Por que eu comi o pudim? Por que eu não controlei o meu estresse? É o baixo autocontrole. Eu não tenho uma boa capacidade de autorregulação para eu conseguir olhar para as minhas metas, os meus objetivos, os meus desejos, como, por exemplo, dormir o suficiente, de tempo, qualidade, e eu fazer aquilo que eu preciso fazer, que é criar um planejamento. Nós vamos ver daqui a pouquinho como fazer para dormir melhor. Né? Então, a gente acaba conseguindo, com o autocontrole, melhorar esses aspectos da procrastinação geral, que se associa com a procrastinação da hora de dormir. E quando eu tenho um baixo autocontrole, uma autorregulação ruim, eu procrastino, eu mudo a qualidade e a forma como eu crio as oportunidades para dormir e, por consequência, eu vou ter um sono insuficiente. E aí, com base em tudo que a gente já viu, né, esses comportamentos relacionados à saúde, eles são considerados uma falha regulatória. Ao invés de eu resistir, né, resistir fortemente ao pudim, a qualquer coisa, não, eu vou comer ele. E aí eu vou colocar em risco aquelas minhas metas, os meus desejos, os meus sonhos. E aí isso vai ter um preço lá no futuro. E nós temos, basicamente, dois caminhos. Né? Dois caminhos para esse fracasso autorregulatório. Um é deliberado, né? Ou seja, né? Eu faço aquilo porque eu quero fazer, e o outro é impulsivo. Né? Nós temos um caminho, uma rota reflexiva, direcionada, por nossos objetivos, por nossos interesses, e especialmente os de longo prazo, e uma rota, um caminho que é impulsivo, tá? Onde é aquele do prazer imediato. Então, eu tenho esses dois modelos, né, dessa minha falha regulatória, impulsivo e deliberado. Um eu escolho e o outro não, o outro é a resposta. E nós, seres humanos, a grande maioria, são muito mais impulsivos do que racionais.
E aí é um problema, porque as nossas escolhas dependem disso. Se eu for impulsivo, eu respondo de maneira reativa. E aí é melhor que eu tenha algumas escolhas deliberadas. E tudo isso me leva, está quase no fim, turma, a procrastinação da hora de dormir e as outras formas de procrastinação. Né? Então, a procrastinação ela envolve até uma tarefa, como nós já vimos, e geralmente que as pessoas consideram que a gente considera aquilo ruim, aversivo. Eu percebo aquilo como entediante, frustrante, que me causa ansiedade, e aí eu vou deixar aquilo para depois. Né? Tem pessoas que não gostam de lavar a louça como eu, e eu quero deixar para depois. O problema é que o depois daquilo me gera uma mudança, né? Um aumento de estresse, um aumento de ansiedade. Eu preciso fazer aquilo na hora que eu tenho que fazer, para eu diminuir essa mudança emocional, né? Para que eu não tenha esses problemas causados por essa aversão a fazer o que eu preciso fazer no momento que eu preciso fazer. E esse é o ponto fundamental da autorregulação. Vamos lá. Por exemplo, olhem essa frase e preencham o que está ali. Depois de um dia longo de trabalho, eu chego em casa cansado e para a academia, fazer exercício, fazer meu treino. Qual é a resposta de vocês para isso? A resposta comum seria: chego em casa e não vou para a academia fazer meu treino. Por quê? Porque quando nós estamos cansados, quando a gente aumenta a fadiga, a gente diminui a nossa capacidade de se autorregular. Quanto mais cansado eu estou, menos recursos, menos verniz, menos casca eu tenho para conseguir controlar os meus impulsos, agir deliberadamente. Estão vendo? A procrastinação para ir para o treino é igual para a hora de dormir. Porque eu estou cansado, eu quero dormir, mas eu mereço ir para o TikTok e ficar passando as coisas lá. Por quê? Porque isso vai me dar aquela sensação de prazer imediato. Para mudar isso hoje, eu trago propostas de intervenção. Eu já falei sobre isso antes, lá na introdução da procrastinação, como ela sendo uma nova perspectiva do qual a gente aborda uma mudança na nossa vida. Deixa eu ver aqui que o Francisco está entrando. Onde a gente aborda algumas mudanças. Tá? Do mesmo jeito que nós precisamos olhar para essa nova perspectiva da insuficiência do tempo de sono. Não apenas como sendo um mecanismo, né, acessório, mas como uma estratégia. Então, com base em tudo que eu fui falando até agora, a nossa conceituação de procrastinação, especialmente do que é procrastinar e a nossa hora de dormir, como uma questão de autorregulação, eu vou mostrar 4 caminhos possíveis para a gente mudar hoje, para começar a construir essa caminhada, para tentar dormir um pouco melhor, para tentar construir uma estratégia para dormir melhor. Né? Então, veja, o primeiro ponto diz respeito à conscientização. Esse é um ponto de partida que a gente tem que ter, nós devemos nos conscientizar. Tá? Onde esse nosso comportamento de dormir, ele precisa estar no topo dos comportamentos que eu tenho que ter para a saúde. Eu preciso aumentar minha consciência, especialmente sobre
as repercussões negativas para a saúde e para o meu bem-estar desse sono ruim. Por quê? Muitas vezes eu só vou conseguir mudar algo se eu ter clareza dos problemas que eu vou sofrer. O interessante é que o número de pessoas que dormem mal é gigantesco. O número de pessoas que não fazem exercício físico no mundo é gigantesco, mas muitos sabem dos benefícios. Então, só eu ter consciência não me basta. Eu preciso monitorar os meus comportamentos, entender o estado que eu estou e o estado que eu desejo, perceber a importância desse sono para a minha saúde, para o meu trabalho, para a minha vida e tentar mudar esses comportamentos. Então, traduzindo isso para o domínio da procrastinação na hora de dormir, né, o que seria necessário? O que seria necessário é que as pessoas pensem mais explicitamente sobre as suas rotinas, noturnas e diurnas. E como essas rotinas, elas vão ser alinhadas com as suas preferências do sono. Por exemplo, você pode se perguntar qual seria a hora de dormir que eu quero? Planejamento. E já vou falar sobre isso. O que farão durante a noite, né, que pode ou não atrasar essa hora de dormir? Então, eu preciso ter essa consciência para conseguir respeitar isso, para que a consciência me leve a uma condição para o segundo ponto, que é o planejamento. Porque de nada adianta eu tomar consciência, eu saber que é importante, eu entender, o Ricardo falou 2 horas lá sobre sono. Perfeito, é ótimo, mas eu não tenho planejamento. Planejamento. Essa é uma segunda estratégia que se mostra muito eficaz para os problemas de autorregulação. É eu planejar o que eu vou fazer. Eu já falei sobre a importância de planejamento. Muitas pessoas não têm planos, não sabem o que fazer para conseguir dormir bem, ir na hora que precisam para a cama, ter essa condição boa de sono. Então, a falta de planejamento, ela constitui um importante problema, porque torna difícil eu monitorar esse cenário, né, de eu preciso dormir ou não, de que comportamento eu vou ter. Então, um exemplo, se você pretende ir para a cama numa hora e não tem esse específico, tá? Uma situação específica, uma hora específica, qualquer hora é hora. Eu não percebo a importância. E aí já passou mais ou menos tempo do que seria importante para eu dormir. E eu não vou ter esse planejamento. Então eu tenho que saber, eu tenho que ter clareza de quanto tempo de sono eu preciso, do que eu preciso fazer para ir dormir. Eu preciso criar um plano específico com as minhas intenções, com o que eu vou fazer, com o que eu vou implementar para conseguir dormir na hora que eu quero. Muitas pessoas não conseguem dormir em tempo e quantidade porque não planejam e depois não fazem os hábitos de higiene do sono. Ok? Então, se você quer ir para a cama como a senhorita S, às 11 da noite, 23 horas, terminou aquele programa que você assiste lá pelas 10 na TV ou a rotina, cria um ambiente para você conseguir deitar. E cria uma rotina para isso. E isso é planejamento. Depois do planejamento, vem o ambiente, porque você vai precisar adaptar o seu ambiente para ter essa construção. Então, a adaptação do ambiente, ela faz com que a gente tenha condições, especialmente se livrando de tentações que fazem com que nós vamos procrastinar a hora de dormir, deixar o sono para depois. Tá? E isso tudo acontece de maneira muito sutil, né? Onde eu não percebo que esse comportamento ele vai ser tão ruim ou deletério para a minha qualidade do sono, mas eu fico ali olhando para o celular. São 10 da noite, eu olhei, são 9, 9 e meia, 11, e isso não parece me afetar.
Mas me causa uma ansiedade ficar olhando pela hora. Isso prejudica o meu sono. Então, eu preciso criar um ambiente, tá, que me favoreça ao sono. Então, vamos ter ali, na higiene do sono, como a gente construir esse ambiente. Né? A luz, temperatura, chegou agora, já começa a baixar um pouco a luz, começa a diminuir os volumes, né, para criar de maneira deliberada esse ambiente, para você conseguir dormir, porque isso é autorregulação, isso depende de ti, da tua força de vontade ou disciplina? Responda aí, vamos ver se alguém lembra. Isso depende da tua força de vontade ou da tua disciplina? E aí, turma, responde aí, vamos lá. Força de vontade ou disciplina? Ixi, o pessoal tá devagar, hein? Disciplina! Muito bem, Paula, muito bem, Carol. Disciplina. Disciplina. É criar disciplina. Você não pode depender de motivação, de força de vontade. Não existe força de vontade que seja mais forte do que o teu impulso para você ter coisas agradáveis em alguns momentos. Sabe? Aquele prazer imediato de você ir para um... É isso que vai acontecer. Cria a tua disciplina. Construa o teu ambiente para você conseguir dormir. E aí a coisa vai funcionar. Para isso, nós temos hábitos de higiene do sono. Que se você só implantar já metade do que eu vou falar aqui, o teu sono vai mudar hoje. Hoje. Então, luz e barulho são inimigos do sono, especialmente depois, 1 ou 2 horas antes daquele momento que você planejou para dormir. Então, está chegando a hora que você colocou como meta luz e barulho menores. Evite pessoas estressantes entre 1 a 2 horas antes de dormir. Coitada da minha esposa, não consegue, porque ela dorme comigo, e eu estresso ela demais, tadinha, eu fico com pena. Estou brincando. Cafeína, álcool e nicotina de 4 a 6 horas antes de dormir. Existem pessoas que são mais sensíveis, outras são menos. Tá? Algumas pessoas dizem que eu vou tomar um cálice de vinho para dormir bem. O problema do álcool é a sensibilização. Tá? E aí vai ser um cálice, 2 cálices, 1 garrafa, 2 garrafas, e é um pulinho para o alcoolismo. Né? Então, tem que tomar cuidado com o álcool, em função da sensibilidade que nós vamos tendo, e eu vou tendo que aumentar a dose para ter uma resposta que muitas vezes não funciona. Tá? Então, álcool, cafeína e nicotina, tem ali umas 4 ou 6 horas antes que tem que diminuir, né? Para não ter uma repercussão no sono. Deite na cama somente quando estiver com sono. Um dos erros que nós cometemos é: eu não estou com sono, mas eu vou para a cama. E eu fico rolando de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem conseguir dormir. Saia da cama se não estiver dormindo. Então, deitou na cama, não está com sono, vai fazer algo que seja relaxante, não estimulante. Não vá para o celular olhar o Instagram ou o Facebook, enfim, porque aquilo vai te estimular. Relaxamento, técnica de respiração, para relaxar. O sono ele precisa de temperatura corporal adequada, frequência cardíaca adequada, para que a gente consiga ter condições de dormir bem. Ok? Então, se não está com sono, sai da cama, faz uma técnica de relaxamento, de respiração, faça algo que te acalme. A cama é apenas para dormir e sexo. Né? Ou só para dormir, se resolve fazer sexo na sala, enfim. Mas a cama é para dormir e para sexo. Computador, TV, celular, não. Eu sei.
Como é que eu não vou deitar e vou usar o celular, né? É difícil, é extremamente difícil, mas é algo que a gente se adapta. Meu filho estava com um problema seríssimo com o uso de tablet. É incrível, incrível, incrível o poder do comportamento. Ele tem 4 anos. Nós fomos chamados na escola porque ele estava com uma dificuldade tremenda de concentração e atenção. Ele não conseguia parar e montar um quebra-cabeça. Fomos chamados na escola, conversamos com a coordenadora e diagnosticamos que o problema era o uso do tablet e estava repercutindo no sono, em tudo. Tirou o tablet. 3 dias. Foi na sexta, a gente conversou com a coordenadora. Ele ficou sem tablet no final de semana, segunda, terça. Na quarta-feira, a coordenadora nos chamou e falou assim, olha, o Bento não é o mesmo. Por quê, prof? Ele montou um quebra-cabeça sozinho em 5 dias. Então, no primeiro dia vai ser difícil. O Bento chorou, resmungou, bateu. Vai ser difícil. Deixa longe. No segundo dia vai ser mais fácil. No terceiro dia você nem vai dar mais bola. O Bento já está indo para algumas semanas sem tablet e foi. E foi. Ok? Então, pensem nisso com carinho. Quarto, fresco e escuro. Temperatura, dizem os guidelines de 23, 22 a 24 graus. É particular, cada um tem as suas vontades de temperatura. Muito quente é ruim, muito frio é ruim. Para fechar, os hábitos de higiene. Acorde nos mesmos horários. Evite, mesmo no final de semana. Domingo quero dormir até o meio-dia, porque isso repercute no teu ritmo circadiano. Do mesmo jeito que você precisa ter uma rotina antes de dormir. Fazer sempre as mesmas coisas. Criar esse ambiente. Construir uma rotina para te colocar numa ótima condição de sono. Quem consegue tirar uma sonequinha depois do almoço é muito válido. Se você tem uma noite ruim de sono, 20 minutos de soneca, de nap, né? Depois do almoço, ele funciona como um processo que vai ajudar o sono noturno, vai te restaurar a energia, vai aumentar a tua atenção, a tua concentração. Então, quem consegue, depois do almoço, 15, 20 minutinhos de sono, nunca passando de 40, que os guidelines mostram que não é tão positivo, porque pode me deixar letárgico, pode me deixar menos atento do que um tempo menor de sono à tarde. Use técnicas de relaxamento, de controle de estresse, antes da hora de dormir, tá? Ou se você acorda no meio da noite, também pode fazer uma técnica de relaxamento. E à noite, evita feijoada, né? Eu sei quem gosta, mas apenas comidas mais leves, não condimentadas, para facilitar todo esse processo de sono. Tá? Então, esses são hábitos que podem ser muito simples, né, para a gente ajustar no nosso dia, hoje, começar a fazer esse planejamento para conseguir ter uma boa noite de sono. Agora, de nada adianta você saber de tudo isso se não mudar o seu comportamento. Então, parar de procrastinar, seja o sono, seja exercício, é uma decisão tua. É uma decisão apenas tua. Tudo que eu passei ao longo da mentoria para vocês é aplicado e aplicável para contextos e cenários. Diferentes pessoas. Não interessa a idade, nível socioeconômico, condição intelectual, não interessa. Tudo é aplicável e pode mudar a vida. Ok? E no que foi discutido hoje, nessas formas específicas de como a procrastinação pode afetar a saúde e o bem-estar, eu apresentei que a procrastinação da hora de dormir, ou seja,
eu jogar essa minha hora de dormir para frente, é um indicador de sono insuficiente. E eu defendo fortemente que eu preciso colocar a hora de dormir como uma prioridade dos meus comportamentos, por conta de tudo que eu li e estudei, tá? Para que a gente possa ter um estilo de vida saudável. Então, pense em dormir, ir para a cama a partir desta perspectiva de uma autorregulação. Você controla. É um comportamento deliberado. E isso vai te dar condições de diminuir alguns comportamentos que são autodestrutivos na tua vida, fazendo com que você mude completamente a tua saúde e qualidade de vida. Pensa, leia e pensa nessas 5 perguntas. Pensa agora nessas 5 perguntas. Pensa na sua situação como procrastinador. O que não está acontecendo agora na tua vida que você gostaria? Quanto vai te custar não resolver ou fazer isso? E lembra, não é apenas valor financeiro. Né? Tem muito mais do que apenas dinheiro, não que o dinheiro não seja importante. O que acontecerá caso essa situação, esse contexto, persistam? E para quem está aqui hoje, que está completando a mentoria Maratona Fortemente, eu quero só dar os parabéns, né, pela escolha de ter aceitado participar desse desafio. E para quem está aqui assistindo e quiser conhecer, o que eles fizeram foi isso. Foram 5 ou melhor 6 semanas, onde teve um módulo falando sobre força mental, hábitos e metas, o ciclo da procrastinação, um módulo falando sobre foco, motivação e disciplina, o 5º módulo sobre estratégias práticas contra a procrastinação e o módulo de hoje, sono como estratégia psicofisiológica. Além disso, eles têm um caderno de exercícios, um guia com estratégias anti-procrastinação e também ganharam um guia de treinamento de corrida para quem quiser mudar o comportamento físico e mental. Então, caso alguém queira, dizer sim para isso, me chama que eu mando essas informações para vocês. Fora isso, turma, hoje é o início da virada do jogo. Porque a partir de agora, vocês têm todas as ferramentas que vocês precisam para vencer esse jogo. Ok? Parabéns, 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 porque a escolha foi certa, foi certeira. A escolha que vocês fizeram dizendo aquele sim maluco quando eu falei, eu tenho uma proposta, quem diz aí quer entrar no desafio e as pessoas entraram. A escolha foi certa, porque eu sei que esse conteúdo, se bem aplicado, muda a vida das pessoas. E eu quero que vocês sejam aqueles 20% que eu falei do início, que apenas 20% vão implementar isso na vida de vocês. Ok? Agora eu quero apenas ouvi-los, olhar, se vocês quiserem abrir as câmeras aí. E eu estou muito, muito feliz, muito, muito contente, até emocionado, eu me emociono muito fácil,
de ter essa primeira turma aí formada. E aí, pessoal? Aí, Ricardo, fechou com chave de ouro a tua mentoria. E eu vou tomar a liberdade de, em nome do pessoal, agradecer você de coração. Você deixou esses horários todos de conviver com teus familiares para conviver com a gente. E aquilo que eu falei outro dia, só vale a pena a gente estar vivo se a gente estiver contribuindo para o mundo na Terra ficar melhor para as próximas gerações. E você faz isso. Meus parabéns, continue sempre assim. Valeu, doutor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelas palavras, eu sei que são verdadeiras, eu agradeço de coração. Tati, muito obrigado. Carol, valeu. Sheila entrou agora, hein? A Sheila entrou na mentoria agora. Semana que vem, na outra semana, a gente começa as aulas. Temos 3 alunos já na próxima turma, muito legal. Muito legal. Vamos fechar uma turma bacana. É isso aí, vai ser simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico. Quem está nessa turma? Quem está nessa turma vai receber o acesso a todos esses conteúdos. Tá? Vocês vão poder receber todo esse conteúdo, vão poder visualizar sempre que vocês quiserem. As pessoas que vão entrar agora na mentoria vão receber tudo isso e tem novidades aí. Tá? Tem mais conteúdos que eu estou montando, então depois, quem já fez a primeira turma, vai poder pegar o caderno, o caderno de exercício que tinha 23 páginas, está com quase 100 para a turma 2. Quando chegar na turma 3, então vai ser um livro de gigantesco. Tem muita coisa bacana vindo aí. Pessoal, muito obrigado. Valeu, André. Alex, escreveu ali, sofro com sono, trabalho em hospital em escala noturna. Meu amigo, quem trabalha com escala precisa ter uma boa rotina de sono, aproveitando o máximo possível dos momentos que consegue dormir. Né? Alex, Francisco, André, Paula, Sheila, Tati, muito obrigado. Muito obrigado. Se cuidem. Sempre que precisarem de mim, estamos aí.